Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora em que esse vídeo vai ser visualizado. Mais um vídeo para que nós possamos analisar um pouco questões bíblicas, refletir um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje o Espírito me leva a falar sobre Sansão. É uma história bíblica que os cristãos conhecem bem. E nós vamos aqui refletir um pouco sobre alguns aspectos da vida de Sansão. A força de Sansão está muito associada à trança, ou às tranças, às 7 tranças de Sansão. E eu gostaria de aqui refletir um pouco sobre isso. Porque a força de Sansão não estava nas tranças. A força de Sansão estava na presença manifestada de Deus na vida dele. As tranças de Sansão são só o sinal externo dessa consagração. Porque Sansão, sendo nazireu, precisava desse sinal externo que mostrava quem ele era em relação a Deus. E nós compreendemos isso quando Sansão desobedece a Deus. Aliás, o problema de Sansão foi exatamente sua desobediência, seu orgulho. Porque Sansão, sendo nazireu, uma das coisas que ele não deveria fazer era encontrar-se com um cadáver. Se nós lermos Número, o capítulo 6 de Números, diz-nos que os nazireus têm determinadas características. E uma delas está no versículo 6, portanto, Número 6, capítulo 6, diz-nos que durante todo o período da sua separação para o Senhor, aquele que é nazireu não poderá se aproximar de um cadáver. E Sansão sabia disso perfeitamente. Porque se nós lermos Juízes, capítulo 14, do versículo 8 a 9, a palavra de Deus diz: E depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Vamos fazer aqui um contexto. Sansão tinha uma noiva, levou os seus pais para falarem com os pais da menina que ele pretendia deposar, e voltou lá uns dias depois para receber a sua esposa. Nessa segunda ida à casa da esposa, ele afasta-se do caminho para encontrar-se com um leão que ele próprio tinha morto da primeira vez que ele foi para a casa dela. Eles foram atacados por um leão, ou ele foi atacado por um leão, matou o leão, e exatamente por ter sido ele quem matou o leão, ele sabia exatamente onde a carcaça do leão estava, onde o cadáver do leão estava. Ora bem, ele vai ao sítio onde deixou o leão morto, há mel no cadáver do leão, ele pega no mel, come e leva para os seus pais. Detalhe, ele não diz aos pais de onde foi que ele tirou o mel. Portanto, ele sabia exatamente o que estava a fazer. Estava consciente de que estava a cometer um erro. E sabia que se ele dissesse aos pais que ele tinha tirado o mel do corpo de um leão morto,
os pais iriam repreendê-lo e provavelmente levá-lo a fazer as cerimônias de purificação, dentre as quais ele teria que raspar o cabelo. Portanto, se aproximar-se do corpo do leão já foi um erro, comer do mel, muito mais. E isso nos deixa, como cristãos, um ponto de reflexão. Cuidado onde nós encontramos o mel. Nem todo o mel nos está destinado. Ok? Se nós somos filhos de Deus e nos apartamos do mundo para fazermos essa caminhada com Ele, então para nós, nem tudo o que vem é bem-vindo. Cuidado com os presentes, cuidado com as propostas. Nem tudo o que parece que vai nos levar a um nível mais alto é para o nosso bem. Porque nós precisamos pedir a Deus discernimento para compreendermos que há muitos presentes que vêm envenenados. Ok? Nem tudo que brilha é ouro. Satanás não dá nada a ninguém. Ok? Satanás tentou até mesmo Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se Cristo foi tentado por Deus, foi tentado por Satanás, quem somos nós? Nós seremos tentados muito mais. E, portanto, é preciso que nós tenhamos discernimento para aquilo que nos chega. Infelizmente, Sansão era cego muito antes dos filisteus terem furado os seus olhos. E eu aqui estou a falar espiritualmente. Porque Sansão tinha uma tendência para fazer coisas que desaprovavam a Deus. E o orgulho que tomou conta dele foi a sua desgraça. Porque quando Sansão se envolve com Dalila, ela foi dando a ele sinais de que ela não queria o bem dele, mas ele estava tão cego que ele não conseguiu discernir que ele estava a caminhar para a sua desgraça, ele estava a caminhar para a sua perdição. E se nós repararmos bem, até mesmo nesse período em que Dalila foi dando sinais de que não queria o bem de Sansão, ele dá esses sinais de orgulho, porque de cada vez que ela prendia as suas mãos ou fazia algo que ele dizia que estava relacionado à sua força para o testar, quando ela dizia que ele estava a ser atacado por Sansão, pelos filisteus, ele dizia: eu me levantarei e me libertarei deles. Em momento nenhum, Sansão cita a fonte da sua força. É como se fosse ele o dono absoluto dela. E nós sabemos que não era verdade. A força de Sansão não tinha nada a ver com seu físico, tinha a ver sim com a presença de Deus que estava nele. Ora, se você não dá a Deus o que é de Deus, a uma determinada altura, ele há de se afastar. Porque se tu te achas autossuficiente, então ele vai te deixar para que tu vivas somente das tuas forças e das tuas capacidades. O segundo sinal de cegueira espiritual de Sansão chega já depois dele ter sido preso. A Dalila corta o seu cabelo, Deus afasta-se dele e ele é preso pelos filisteus. A Bíblia é clara quando diz que o cabelo de Sansão foi crescendo quando ele já estava preso. Isso é mais um sinal claro de que não eram as suas tranças que eram a fonte da sua força. Porque se fosse esse o caso, já que os cabelos já tinham crescido, ele não teria necessidade de pedir a Deus, de orar e pedir a Deus que lhe desse forças. Certo?
as suas próprias tranças teriam dado a ele a força de volta, o que não foi o caso. Ora, quando Sansão é colocado no anfiteatro onde estavam os filisteus a celebrar, ele resolve reconhecer a sua falta, humilhar-se diante de Deus e ora pedindo forças. Eu, quando digo que esta é a segunda revelação da cegueira espiritual de Sansão, é no sentido em que Sansão não discerniu que ele não precisava morrer para cumprir o seu objetivo, que era destruir os filisteus. Porque Sansão orou e disse a Deus: dá-me forças para que eu possa destruir os filisteus, e Deus deu. Então, o mesmo Deus que dá a Sansão força para ele destruir as colunas que seguravam o pilar da estrutura que ruiu, esse mesmo Deus podia ter dado a Sansão a sua vista de volta se ele tivesse pedido. Então Sansão, se tivesse orado e tivesse dito a Deus: restitui não só as minhas forças, mas a minha visão, ele teria sido capaz de matar os filisteus sem destruir o edifício, e não precisava ter morrido para fazer isso. Ok? Portanto, Tiago, no capítulo 4, de versículos 12 a 3, diz-nos que muitas vezes nós não recebemos de Deus porque não pedimos, e outras vezes não recebemos porque pedimos, mas pedimos mal. Aqui no caso de Sansão acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Ele recebeu o que pediu e deixou de receber aquilo que não pediu. A oração, se tivesse sido melhor direcionada, o outcome, o resultado teria sido outro. Ele teria salvo a sua nação, ele teria destruído os filisteus, mas não teria morrido. Nós possamos aprender aqui uma outra questão que é essencial. É que a unção sem a visão pode levar à desgraça daquele que é ungido. Porque a unção traz a responsabilidade. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é exigido, muito é pedido. Então, Sansão, sendo um ungido, um nazireu, tinha grandes responsabilidades. Deus esperava muito dele. Quando ele se desvia daquilo que Deus pretendia, Deus deixa-o à sua própria sorte. E ele acaba sendo preso e acaba sendo cegado pelos filisteus. E nós vemos como ele acabou. Cumpriu o seu objetivo, que era destruir os filisteus, sim, mas acabou morrendo novo, e isso poderia ter sido evitado. Então, vamos evitar deixar que aquilo que Deus faz através de nós nos encha de orgulho, porque nós somos só o vaso, nós somos só o instrumento que Deus usa. Quem age em nós é Deus. Então, quando começamos a pensar muito no eu, colocamos Deus de lado. E isso pode ser o início da nossa desgraça. A Bíblia é muito clara em Salmos 42, 8, quando ela diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, se Deus faz algo através de mim, eu preciso reconhecer isso. E não pretender, fingir que o que acontece porque eu sou algo. Eu não sou nada. Ok? Deus resiste aos orgulhosos e exalta aos humildes. Nós podemos ler esse texto na 1 Pedro 5:5, em Provérbios 3:34, em Mateus 23:12 e em Tiago 4:6. Nós precisamos nos focar na humildade, porque a palavra diz que aquele que se humilha será exaltado e aquele que se exalta será humilhado. O próprio Jesus Cristo afirma isso quando ele diz em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, a humildade é de extrema importância para quem quer caminhar com Deus. E, sobretudo, nós precisamos perceber que tudo o que acontece na nossa vida é para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou terminar essa exortação citando esse texto que diz, a 1 Coríntios 10:38, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, basicamente, essa exortação tinha esses dois objetivos. Falar da questão das tranças. Não é nas tranças que estavam as forças de Sansão, mas na presença manifestada de Deus. E Sansão sucumbiu porque deixou-se levar pelo orgulho, porque se desviou daquilo que eram os propósitos de Deus para a vida dele. E Deus resiste aos orgulhosos. E depois, no final, faltou visão espiritual, faltou discernimento, para que ele, na hora de orar, pedisse a coisa certa. Pediu a força, podia ter pedido a visão. Então, que fique bem claro para nós. Visão é necessária para qualquer homem de Deus que tenha unção. Porque a unção, sem visão, pode levar à destruição. Que Deus nos abençoe.